Olá, meus queridos. Então, como eu havia dito, hoje nós vamos encontrar uma função a partir de uma tabela. Na aula anterior, nós vimos isso daqui, ó. Nós encontramos uma função a partir do gráfico. E aí eu havia dito para vocês que nós também poderíamos encontrar o coeficiente angular fazendo a distância do y dividido pela distância do x, que é 12 dividido por 3, que deu 4. E a distância do y, que seria 6, dividido pela distância do x, que seria menos 2 aqui no caso, e nós encontraríamos o coeficiente angular, que era o 3. E eu sabia que esse 3 era positivo, porque o coeficiente angular aqui, a função é crescente, então ele é positivo. E esse aqui eu sabia que o coeficiente angular era negativo, porque o gráfico é decrescente. Nessa situação aqui, nós não temos como olhar o gráfico para saber se o coeficiente angular é positivo ou negativo, porque nós só temos uma tabela. Nessa tabela, às vezes ela vai vir como uma situação problema. Por exemplo, uma pessoa pegou um táxi andando 1 quilômetro, ela pagou R$7, andando 2 quilômetros, ela pagou 9. Qual é a função? Então, uma situação problema desse jeito. Qual é a função que gerou esse problema? Bom, aqui nós vamos seguir alguns passos. O primeiro dele é encontrar o coeficiente angular. E nós sabemos que o coeficiente angular, lá na função, nós temos que a função é igual a y igual a x mais b. O coeficiente angular é esse azinho aqui. Então, eu vou colocar ele aqui para vocês saberem quem é ele. Como que eu descubro o coeficiente angular a partir da minha tabela? Parecido com o que nós fizemos no gráfico. Nós não falamos que nós podíamos pegar a distância do y dividido pela distância do x? É isso que nós vamos fazer aqui. Vocês podem pegar dois pontos qualquer. Por exemplo, eu vou pegar 7 e 9, ok? Então, aqui nós temos o y1, y2, y3 e y4. Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu y2 menos o y1 e vou dividir pelo x2 menos x1. É o que nós faríamos lá no gráfico, a distância do y dividido pela distância do x. Então, vamos substituir esses valores aqui. O y2, 9, menos o y1, 7, dividido por x2, que é o 2, menos o x1, que é 1. Se eu usasse o 11, eu teria que usar o 3 aqui no x, tudo bem? Mas depois eu vou fazer um outro exemplo aqui. Então, quem que fica o coeficiente angular nessa situação? 9 menos 7, 2. E 2 menos 1, 1. Quem que é o nosso coeficiente angular? Então, 2, porque 2 dividido por 1 é 2. Eu vou fazer um teste aqui, encontrando o mesmo coeficiente angular com outros números da tabela, só para vocês verem que dá o mesmo resultado. Bom, como eu havia prometido, aqui nós temos um outro exemplo de coeficiente angular. Então, eu peguei agora o 13 e o 9. Eu peguei dois valores qualquer, você pode pegar qualquer valor que você quiser, mas se você pegar o 13, tem que relacionar o 4, eu peguei o 9, eu tenho que relacionar o 2. Então, eu peguei o y2 menos o y1, que é a fórmula do coeficiente angular, x2 menos x1, que é a fórmula do coeficiente angular. Para você associar, isso aqui é a mesma coisa de nós estarmos fazendo a distância do y dividido pela distância do x, que é o coeficiente angular. Então, eu fiz 13 menos 9, 4, 4 menos 2, 2, e 4 dividido por 2, 2. Ou seja, pegamos outro valor e chegamos no mesmo resultado de coeficiente angular. Agora, aqui do ladinho, eu já deixei pronto aqui, a nossa função. Como que eu descubro a função agora? Nós temos aqui que y é igual a 2x mais b. Eu já sei que meu coeficiente angular é 2, porque eu já descobri aqui. Então, eu coloquei ele aqui no lugar já do A. Agora, eu tenho que descobrir o B. Só que nós temos uma tabelinha aqui que temos vários valores de x e vários valores de y. Eu escolhi aleatoriamente qualquer um deles. Nesse caso, eu escolhi o 11 para y. Se eu escolhi o 11 para y, eu tenho que pegar o x que relaciona o y, que é 3. Então, no lugar do y, eu coloquei o 11
E no lugar do x eu coloquei o 3. Então, 11 é igual a 2 vezes 3 mais b. Dessa forma, nós ficamos com uma variável só para ser descoberta. 2 vezes 3, 6. O 6 aqui está somando. Operação inversa, ele vem subtraindo. 11 menos 6 é igual a b, ou seja, b é igual a 5. Então, como que ficou a função? Y igual a 2x mais 5. Para variar, aqui eu pensei em um número e escrevi outro, então por isso eu corrigi aqui embaixo. Bom, eu fiz um outro exemplo aqui. Y igual a x mais b. Quem que é o a? Coeficiente angular. E nós já sabemos que é 2. Então, y igual a 2x mais b. Ótimo. Agora, eu escolhi um outro valor para o y aqui, ó, só para vocês terem a certeza que qualquer valor vai dar certo. Eu escolhi agora o 7. Só que se eu escolhi o 7, quem que eu tenho que colocar aqui no valor do x? O 1, que é o x referente ao 7. Então, 7 é igual a 2 vezes 1 mais b. 2 vezes 1, 2. Então, 7 é igual a 2 mais b. 2 mais b tem que dar 7. Qual que é o valor de b, então? 5. Então, b é igual a 5. De novo, chegamos à mesma função. Y é igual a 2x mais 5. Eu descobri que o 2 é o coeficiente angular pela fórmula e descobri que o b é o 5, substituindo os valores da tabelinha. Y no lugar de y e x no lugar de x. Bom, vocês terão como desafio agora fazer a atividade que está descrito aí no eClass, a página do livro de vocês. Se vocês não conseguirem, me chamem no chat, porque eu vou estar lá no horário da aula de vocês para tirarem todas as dúvidas. O importante é nós não ficarmos parados e andarmos com os nossos conteúdos. Os seus amigos que vieram nos últimos dias de aula já até assistiram essa aula pessoalmente aqui na escola, mas eu resolvi fazer um resuminho para que vocês conseguissem adiantar um pouquinho do nosso conteúdo aí. Um grande abraço e que Deus abençoe cada um de vocês.